Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Vai lá antes, se inscreve no canal, eu tenho certeza que vai ser muita bênção, né? PR Carlos Costa Silva. E você vai também no Instagram e também no Facebook, tá bom? Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, o qual a casa somos nós, e se mantivemos firme, e a confiança e a glória da esperança. O que está falando aqui? Está falando aqui do Antigo Testamento, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, né? Antes ali o templo era físico e hoje também o templo é físico, mas aqui, hoje, o templo somos nós. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se a gente mantiver firme com Jesus, a gente vai permanecer para sempre com Ele, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, tá certo? E ali no Antigo Testamento era um templo físico, né? E no Novo Testamento é um templo, mas com nós sendo também o templo do Espírito Santo, tá bom? Verso de número 7 diz assim, o verso 7 diz assim, o verso 7 do capítulo 3 de Hebreus. 3:7 diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Então, o que nós aprendemos aqui no verso de número 7? Verso do número 7 é o seguinte, como o Espírito Santo, ele se diz, se ouvir hoje a sua voz, ele apresenta a palavra que no princípio foi uma advertência a Israel. Então, a mesma palavra que foi advertência a Israel, se ouvides a voz do Senhor, não endureceis os vosso coração, assim também, como cristão, nós também devemos estar também atento à voz do Senhor Jesus também. Se a gente estiver atento à voz do Senhor Jesus, eu tenho certeza que a nossa vida será muito melhor, tá certo? Verso 8 diz assim, verso 8 diz assim, verso 8 diz assim, não endureçais os vossos coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aqui está falando de novo também a respeito do Antigo Testamento também. Não endureceis o vosso coração, assim como Israel endureceu o seu coração contra Deus no deserto, né? Também é possível que façamos o mesmo como cristão. Endurecer o nosso coração no momento das lutas, nos momentos das adversidades. Então, nós não devemos, em momento nenhum, ter o nosso coração duro, mas nosso coração é aberto para Deus. Verso 9, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, né? E viram por 40 anos a minha obra. É interessante que quando você está insensível à voz de Deus, você não consegue ouvir Deus. Por isso que o povo cede eles ficar durante 40 dias, eles ficaram 40 anos e não conseguiu sair ali e morreram toda aquela geração de 20 anos para cima. No capítulo 14 de Número, eles morreram tudo, porque o coração deles não estava sensível. Por isso que muitas vezes nós morremos espiritual, e às vezes a nossa vida não rompe, porque o nosso coração não está sensível à voz de Deus. E quando nosso coração não está sensível à voz de Deus, nós somos como morto, fica empedrado e não conseguimos ouvir
aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Verso de número 10. Verso 10 diz assim: por isso me indignei contra aquela geração do Antigo Testamento, tá? E disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. É interessante que a Bíblia diz que lá no livro de Jeremias 17, versículo de número 9, diz que enganoso é o coração corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia diz: eu, o Senhor, conheço. Então Deus conhece o nosso coração. Então é por isso que a gente deve estar atento à voz de Deus e não à dureza do nosso coração. Verso 11 diz assim: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui fala a questão aqui do repouso, do descanso de Deus na vida da pessoa. Por isso que também nós precisamos descansar em Cristo. Quando você descansa em Jesus, a sua vida é muito melhor. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos e trabalha na nossa vida, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.